Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Desobediência Produtiva. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, que é qualidade de vida associada às tecnologias que nós podemos ter para potencializar essa qualidade de vida com a beleza estética. É óbvio que quando a gente fala de beleza estética, a gente não pode esquecer da beleza que cada um conserva, de ser autêntico, né? De se olhar no espelho e se identificar com os limites saudáveis da vida. Mas hoje nós trouxemos aqui, pela segunda vez, a minha médica dermatologista, que está fazendo um trabalho muito bacana no mercado de educação pela estética, mas também pela qualidade de vida, como nós citamos. A Gisele Guerra, que está aqui ao meu lado hoje, tem feito um trabalho muito interessante comigo, e não só comigo, mas com um nicho, né? Com novas tecnologias que estão surgindo no mercado, sem que você tenha resultados milagrosos, que a promessa seja que você vai conseguir tudo do dia para a noite. Não é sobre isso. É sobre uma qualidade de vida e uma necessidade que existe nas redes sociais, né? De você ser cada dia mais bonito, mais magro, mais saudável. Mas como lidar com essa expectativa do outro em relação a tudo que você pode entregar na sua vida? É exatamente isso que nós vamos debater hoje. Tudo bem, Gisele? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer falar de um tema que está tão em alta, né? E que a gente tem feito tanto no consultório, né? Acho que o corporal nunca teve tão em alta, então nada mais interessante do que a gente abordar esse tema que a gente faz tanto. Legal. A gente, para começar, eu até anotei os tópicos aqui que eu acho super interessantes, porque hoje é impressionante como a tecnologia evoluiu, né, Gisele, em relação a resultados que você pode ter dentro de um consultório de uma forma saudável, sem você tomar hormônios, sem você tomar medicamentos que no médio e no longo prazo, até no curto prazo, vão prejudicar a sua saúde. E recentemente você colocou no seu consultório uma tecnologia que está disponível no mercado, eu acho que é super disruptivo e super novo, que é um tratamento para você ganhar musculatura e perder gordura por meio de uma tecnologia. Eu queria que você me explicasse como funciona. Bom, essa tecnologia chama Ensculptinel. É algo realmente revolucionário no mercado corporal. É a máquina mais vendida nos Estados Unidos, porque ela conseguiu combinar um ultrassom. Desculpa, falei tudo errado. Ela conseguiu combinar um campo eletromagnético de alta frequência com a radiofrequência. As duas tecnologias juntas, elas vão fazer com que você tenha um ganho muscular, não só da função muscular, então você vai melhorar o desempenho do músculo, vai hipertrofiar a musculatura, vai perder gordura e melhorar a questão da flacidez. Então, realmente é um combo, assim, sensacional. E quando você fala dessas máquinas milagrosas, a primeira coisa que me vem à cabeça é o seguinte: isso não é receita de médico que quer vender hora de consultório, isso não é a ideia de milagres acontecem. Por que essa máquina é tão transformadora? É muito bom você ter falado sobre isso, porque assim, de verdade, o que a gente vê no dia a dia é que as pessoas procuram milagres. E essa máquina não é um milagre, definitivamente. Ela vai trazer hipertrofia muscular, sim, ela vai fazer melhora da gordura, sim, mas obviamente se você entender que esse vai ser o grande gatilho e o primeiro passo de uma vida saudável, eu acho que tem tudo a ver. Então, assim, eu acho e acredito nessa tecnologia como algo, um pontapé inicial para você conseguir ter a qualidade de vida e a autoimagem que você gostaria de ter. E quando você fala sobre isso, você fala sobre os outros componentes que precisam estar associados à execução dessa máquina, né? Não é só fazer a máquina, você precisa de todo um histórico de vida e uma mudança de hábitos e comportamentos, ou até mesmo para aquele que já tem o hábito e o comportamento de ir na academia, ela pode trabalhar como uma ferramenta auxiliar no resultado que você tanto busca. Como a gente tem mesmo esse foco natural na clínica, e a gente tem você como um grande padrão que as pessoas falam, poxa, como o Ivan Moré tem envelhecido bem, quando o Ivan Moré está bem, isso é uma coisa que a gente escuta recorrentemente no consultório. E hoje eu tenho assim total certeza de que a gente vai muito para essa direção. E aí a máquina também veio para somar no corporal nesse sentido também. Porque a gente quer ter o paciente que tenha uma longevidade. Longevidade é qualidade de vida, longevidade é nutrição, longevidade é atividade física e longevidade é autocuidado. Então, é muito nesse sentido de verdade. Qual que hoje é o perfil
do paciente que você normalmente atende no seu consultório e que procura essa tecnologia específica que acabou de chegar no mercado? Bom, a gente tem alguns nichos aí de paciente. Aquele paciente que já faz atividade física de uma forma intensa e gostaria de ter um resultado mais efetivo muscular, digamos assim. Normalmente esses pacientes não têm tanta gordura, mas têm uma musculatura que poderia entregar mais. E aí a máquina ajuda nesse desempenho. E aí quando você fala em se entregar mais é o quê? É definição muscular? Definição e funcionalidade. Por exemplo, um atleta, eu tenho um paciente, por exemplo, que é tenista. Então ele faz para desempenho da funcionalidade do músculo que ele precisa ter o melhor desempenho. Então, a execução do exercício físico fica mais efetiva quando você faz esse tipo de tecnologia. No caso, por exemplo, um tenista, em que músculo necessariamente ele usa? Bíceps, tríceps, a gente consegue trabalhar muito bem. É mesmo? Você coloca como funciona? Qual que é o processo? Explique para o professor. Na verdade, eu já participei dessas sessões dessa máquina e ela é muito interessante porque você fica... são sessões de 30 minutos. 30 minutos. Né? Em que você recebe um choque muito forte. Quando eu falo muito forte, não significa necessariamente que ele é dolorido. Mas ele é um choque que recruta todos os grupos musculares daquela região. Exatamente. E você sai cansado. E o detalhe, você sai cansado depois de meia hora sem ter feito um exercício aeróbico, um exercício direcionado e pontual numa região ali em que trabalha os músculos. Qual que é o princípio ativo que faz com que isso aconteça? Então, o campo eletromagnético, ele consegue fazer com que você tenha contração de 100% das fibras musculares que você se propôs a tratar. Por exemplo, no seu caso, que a gente está fazendo reta abdominal. A gente recruta 100% das células. Isso faz com que você tenha um desempenho total, máximo do músculo. Quando você faz atividade, por exemplo, sozinho, você consegue chegar de 25% a 45% de recrutamento muscular. Então, você consegue o dobro disso, né? Isso é muito efetivo. Por isso, você consegue ver, numa sessão para outra, realmente uma definição, principalmente num caso como o seu, que já está assim, estamos ali na cereja do bolo já, né? Que é o caso de um atleta, que é o caso, por exemplo, de uma paciente minha que fraturou... o pé e não está podendo fazer atividade física e quer manter a hipertrofia que ela já tinha. Então, é mais para manutenção e para ganho de uma musculatura que ali ela não vai poder exercitar durante um bom tempo. Gisele, eu noto que essa máquina ela pode ser muito usada por ponto de vista estético. Né? Eu acho que ela trabalha muito no polimento de quem está fazendo uma academia, de quem quer um resultado ali, aquele ajuste fino do abdômen, de um músculo mais, do ponto de vista para se olhar melhor no espelho. Agora, eu queria que você me explicasse se ela também pode ser usada para reabilitação física, para pré-operatório, para pós-operatório, para impedir perda de musculatura. Como é que funciona? É o seguinte, a musculatura ela tem uma função, né? Os músculos eles têm uma função. E quando a gente para de exercitar determinados músculos por um motivo ou outro, de queda, por exemplo, no idoso, ou às vezes eu quebrei meu pé, ou fiz uma cirurgia e fiquei um tempo sem usar aquele membro, obviamente a gente vai ter uma diminuição da massa muscular, tá? E com a máquina você pode não só reabilitar esse músculo, como fazer com que ele seja tão efetivo ou mais efetivo do que ele era antes. Então, assim, a gente quer muito que as pessoas entendam que essa máquina reabilita. Ela ajuda muito na reabilitação de idosos, na reabilitação de pessoas que têm lesões graves no joelho, que têm lesões, por exemplo, fraturas em membro inferior, ou até mesmo em membro superior. Então, assim, a gente tem que aliar essa tecnologia a também reabilitação. Que legal. Agora, quando você fala sobre reabilitação, você tem algum caso que você tem trabalhado especificamente que possa servir de exemplo? Sim, eu tenho 2 casos especificamente, mas tem um que é o que me encanta mais os olhos, porque é o caso de uma menina que perdeu a perna e está no processo de 1 ano, aí, 12 meses, reabilitando, colocando a prótese, né? Então, andando com a prótese, que a gente sabe o quanto é difícil reabilitar um paciente. Ela perdeu a perna num acidente? Ela perdeu a perna num acidente na Paulista. E desde então, ela tá passando por um renascimento, né? E a gente queria muito ajudar ela. E aí eu chamei ela no consultório pra gente realmente validar o que a gente vê na ciência.
Ela tá na terceira sessão dela e é muito nítido como ela tá andando melhor. A gente tá fazendo melhora do core, que a gente fala, né? Que é abdômen e região glútea com região lombar associada. Então, estamos tendo uma melhora muito importante, tão importante que a físio responsável pela reabilitação dela quis conhecer a máquina pessoalmente. E já, inclusive, agendou para poder conhecê-la. Então, a gente fica muito feliz, porque, sim, vai muito além da estética. É algo que a gente realmente tem ganhos, de fato, com reabilitação, melhora da qualidade de vida, que é tudo que a gente quer oferecer para um paciente. Agora, legal, a gente percebeu aí que pode ser trabalhado do ponto de vista médico mesmo, né? Do ponto de vista de recuperação. Agora, e a parte, vamos voltar à parte estética, que eu acho que é a grande procura das pessoas hoje, né? Nessa civilização da atenção, que todo mundo quer se exibir bem, não importa se você está bem na tua vida, o importante é você aparecer bem naquela fotinha no Instagram. Mais ou menos Vamos isso. ser sinceros, né? Hoje a gente vive a civilização da atenção que todo mundo quer dividir o palco, ninguém quer falar dos bastidores. Eu acredito que muita gente, às vezes, chega lá querendo resultados milagrosos. Né? E qual que é a sua explicação para essas pessoas? Então, o motivo de eu ter querido ter essa máquina foi a trend que veio de preenchimentos corporais, bioestimuladores corporais. Esse foi o meu grande motivo, não posso mentir para você. A gente está nesse momento em que as tecnologias injetáveis também vieram para o corpo, né? E ter uma máquina que associa a musculatura era muito interessante para mim. Então, sendo bem direta para você, eu sei que não existe milagre. Eu também quero que o meu paciente saiba que milagres não existem, mas que com a tecnologia a gente consegue sim entregar melhores resultados. Eu sempre digo, agora com o Instagram, como você mesmo disse, ou outras, YouTube, Instagram e outras coisas que as pessoas falam um pouco mais sobre isso, a gente vê o seguinte, a banalização da ideia, mas uma ideia que muitas vezes não é realista. Mas assim, vamos ser sinceros, a gente pega um corpo de uma mulher tipo Sabrina Sato, que é um corpo referência para todas as mulheres, para mim também. Então, assim, o que é esse corpo? O que já tem de procedimento estético nesse corpo, além da malhação? Porque a mulher que está por trás dos bastidores vendo aquilo ali, ela fala, não, mas como que é possível? Eu não consigo, mas ela consegue? Então, assim, eu acho muito legal quem mostra realmente o que faz, pra gente ter noção de que realmente essas tecnologias, elas te trazem para esse lugar, de fato. Ou seja, a Sabrina tem acesso para esse tipo de tecnologia e ela faz tudo do bom e do melhor. Com o que existe certeza. mais inovador no mercado, de forma saudável. Ou seja, faz academia, se alimenta bem e aí tá sempre em alto, tá sempre bonita porque usa dessas tecnologias. Exatamente. Né? E não quer dizer que ela não tenha uma genética boa, que ela não faça parte dela, não se alimente, não pratica atividade física, nem nada disso. É porque, assim, se você pegar uma mulher que faz tudo isso que ela faz e não faz os procedimentos estéticos, provavelmente não vai estar tão bem quanto ela. Então, se existem os recursos é pra gente usar. São pra gente usar, né? Os recursos a gente tem que usar da melhor forma possível e fazer com que as pessoas entendam que é aliar qualidade de vida com o que você já tem de resultado com a sua natureza. Pelo tipo de paciente que você recebe hoje no consultório, qual que é o perfil da figura masculina e também da figura feminina que você percebeu que, por exemplo, essa máquina gera melhores resultados? Eu tenho visto muitas melhoras em mulheres com mais de 40 anos que já tenham tido filhos, que tenham uma flacidez, uma abdominal normalmente, uma diástase, que é uma abertura aí da musculatura reto-abdominal, que deixa esse abdômen mais flácido e que faz com que a gente tenha uma tendência a ter aquele abdômen avental, que eu digo, né? Essas pacientes respondem muito bem, maravilhosamente bem. E os homens, normalmente, eles querem refinamento. E outro caso de pacientes homens também, que é bem comum, que é aquele paciente que tem o abdômen globoso, porque aquilo ali é o chamado gordura visceral, que é a gordura que faz mal de fato, que faz com que você tenha um infarto fulminante, que você tenha realmente... É a gordura nos órgãos internos. Exatamente. Você tenha consequências graves na sua vida, né? Então, para esse paciente que tem abdômen globoso, é super interessante, mas aí a gente fala de mais sessões. Porque, em geral,
A gente faz 6 sessões. Em abdômen globoso, a gente faz 8 sessões com comprovação científica de melhora da gordura visceral. Então, são coisas realmente muito interessantes que têm que ser ditas. Porque, normalmente, a gente traz essa máquina muito para o lugar só da estética. E, como eu disse, ela tem uma funcionalidade aí muito ampla, né? Existe algum tipo de restrição, Gisele, para esse tipo de máquina? Ou algum efeito colateral em quem usa? Existe restrição de pacientes que têm prótese ou qualquer coisa metálica, principalmente na região onde você vai executar, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma prótese de fêmur, por exemplo, eu tenho DIU de cobre, não pode ser feito nessa região. Então, na verdade, como por ser um campo eletromagnético e por ser uma máquina que trabalha a 70 graus, aquece bastante, então a gente não consegue trabalhar esses pacientes especificamente. Mas, além disso, não tem contraindicação e não tem efeito colateral se você fizer sobre as pessoas realmente com indicação e com todo o critério médico possível. Agora, quanto custa, quanto tempo dura, qual que é o período de tratamento para quem quiser, né, dar o primeiro passo em relação a isso? A gente está falando de corporal, depois eu tenho outras perguntas relacionadas à beleza estética, cuidados com a pele também, que eu acho importante a gente voltar a ressaltar. Mas em relação à acessibilidade? Preciso ser bem honesta que não é um investimento dos mais baratos. A sessão varia de R$1.000 a R$1.500. Em geral, precisamos fazer em torno de 6 sessões. São 30 minutos semanais, então em 6 semanas a gente consegue entregar para o paciente o equivalente a 18 semanas de malhação pesada, em alta performance. 18 semanas de malhação? Uhum. Então isso aqui, de certa forma, acaba sendo meio milagroso, né? Não deixa de ser. Vamos ser sinceros. Você que fez... Sim. Que experimentou. Eu sou suspeita em falar, porque eu fiz em mim também, tenho feito em mim, tenho feito no meu marido, tenho feito em muitas pacientes e a gente tem muitos resultados muito legais. Então, é o que eu falo, os resultados dependem muito de paciente para paciente. Sim. Isso tem a ver com metabolismo, isso tem a ver com desempenho muscular, com o histórico muscular desse paciente. A máquina, ela é muito poderosa, de fato. E ela entrega um super resultado. Em geral, você precisa fazer manutenção, tá? Porque isso é uma pergunta bem recorrente. Uhum. Você tem que fazer essas 6 sessões e depois você vai fazer uma manutenção a cada 2 meses para realmente conseguir manter o resultado que você teve. Ou você faz atividade física intensa e mantém isso aí. Porque tem gente que não vai precisar dessa manutenção. Depende muito de paciente para paciente. Todo mundo faz? Figuras públicas hoje fazem esse tipo de tratamento, divulgam? Tem algumas que você pode citar o nome, reconhecidamente, como é que funciona? Tem muita gente que faz procedimento estético e a gente sabe disso, mas nem todo mundo posta. Isso é fato. Então, assim, tecnologias corporais sempre foram feitas, mas hoje, com essa alta de corporal, as pessoas têm falado um pouco mais. Mas nomes, citar nomes especificamente, eu não consigo te falar isso. Mas eu posso te garantir que 90% faz. E da parcela da população que tá, assim, a fim de fazer, eu sei que também são 90%, mas é a minoria que vai conseguir fazer, porque a gente sabe o quanto isso custa, né? E a gente tem noção que esse know-how não é para qualquer um. E quando você fala que essas pessoas fazem, eu acredito que são perfis específicos que usam esse tipo de tecnologia só como aquele ajuste fino, né? Aquele polimento, por viverem da indústria da imagem. Sem dúvidas. E eu não recrimino quem não posta. Eu acho genuíno da sua parte postar, de verdade. Porque você acaba contaminando outras pessoas que têm pensamentos diferentes do seu a se trazerem para esse lugar do autocuidado. Mas a maioria das pessoas não posta. Eu sou muito verdadeiro nas minhas redes sociais, né, Gisele? Isso é uma linha editorial que eu passei a seguir. E o curioso é que, tudo bem, tem muita gente que não... 90%, como você disse, 90% das pessoas não postam. Mas o fato de eu postar, eu já fui julgado, né? Todo vaidosinho, não sei o quê. Mas, da mesma maneira que vem uma crítica ou uma brincadeira, vem 5 elogios. A proporção de pessoas que se sentem representadas naquilo que eu estou fazendo, porque gostariam de fazer e talvez não tivessem a coragem de dizer que gostariam, é enorme. Então eu noto que, que legal que você está fazendo um tratamento lá com a médica, hein, cara? Sua pele está melhor. E o abdômen, dá resultado mesmo? Será que eu devo fazer? Então eu percebo que gera uma identificação. Tem muita gente, principalmente a figura masculina, gostaria
de fazer, mas não tem coragem. Você nota isso? Que ainda existe uma mistificação do homem ter essa questão do tratamento estético, ou isso já está mudando? Com certeza a gente gerou essa transformação e nós somos precursores nisso, principalmente você. No meu consultório hoje, a maioria dos tratamentos corporais são feitos por homens. E eu fico muito feliz com isso. Eu tenho certeza que isso é uma coisa que você construiu e eu construí também. Então, assim, estamos num momento em que o homem se identifica como alguém que vai ter longevidade, que não precisa ter esse preconceito, que precisa evoluir com a mulher, não só mentalmente, como fisicamente também. É um momento de quebra de padrões, né, de paradigmas, de preconceitos, em que o homem ele tem o direito, ou pelo menos ele se sente no direito, de fazer um tratamento estético. De ir contra o pensamento machista de que homem tem que ser homem. Sim. Entre aspas, né? Eu não pode fazer um botox porque para o homem é bonito ter ruga, para a mulher não. E assim vai. Eu acho que a gente tem seguido, pelo menos no consultório, temos seguido uma linha completamente diferente. E eu te falo uma coisa, se eu for postar os meus pacientes de homens, eu tenho certeza que eles topariam. Pelo menos uma boa parte deles. Ou seja, não tem um problema em identificarem o que estão fazendo. Não tem, e trazem colegas para conhecer as novas tecnologias, as mudanças, as coisas legais. Tem sido realmente uma troca muito, muito interessante. A gente está falando da questão corporal, Gisele, que incomoda muita gente, né? A questão de abdômen e tal, mas a gente também não pode esquecer a questão estética facial, que é algo que eu gerei consciência de uns tempos para cá e que eu posso dar um testemunho aqui no Desobediência Produtiva que de fato mudou a maneira como eu encaro a questão do cuidado com a saúde, principalmente do ponto de vista de filtros solares, preocupação com câncer de pele, sim, manchas indesejáveis no rosto. E eu percebi que essa preocupação trouxe um Ivan um pouco mais jovem, um Ivan um pouco mais saudável e um Ivan um pouco mais feliz com o que via no espelho, né? Esse movimento, você nota também no seu consultório em relação à parte facial, à questão dos procedimentos estéticos e também a questão do skincare com a figura masculina? Homens que fazem tratamentos corporais também fazem tratamentos faciais, a maioria deles. É o que eu disse, o estigma está em pessoas, né? A sociedade, ela tem quebrado esses estigmas e os homens têm sim avançado nesses tratamentos estéticos. Eu sempre digo que independente de ser homem ou mulher, a gente tem sido escrito uma linha narrativa de que se você faz procedimento estético, você fica mimetizado, você fica diferente do que você já era, você transforma o seu rosto. E, na verdade, a gente tem trazido as pessoas para esse outro lugar, que não. A gente consegue se envelhecer bem com o seu próprio rosto, com a sua própria naturalidade, realçando o que você tem de melhor e não te transformando em outra pessoa. Gisele, conta para mim o que te fez ser médica e o que faz com que hoje você oriente para que as pessoas procurem um bom profissional como você é para mim. Bom, eu resolvi ser médica porque eu fui uma criança doente e o médico que me cuidou mudou a minha vida e a vida da minha família. Isso é fato. E aí eu acredito que seja isso. Depois dos 40 eu comecei a pensar mais sobre isso. Mas eu acredito que seja esse o motivo. E hoje, para quem quer buscar um médico, um profissional de estética, qual a orientação que você dá? Profissional de saúde de qualidade, que tenha um bom histórico, que você conheça pessoas que fez alguma coisa com ele aí na sua cidade, no seu bairro, que você entenda um pouco sobre os procedimentos que você procura. Legal. Né? Isso é importante, né? Estudar um pouquinho antes, né? Pesquisar, entender que procedimento que está usando. Exatamente. Que produto está usando, se as referências são legais. E não esqueça que o que você quer é cuidar de você com saúde. Então, a gente, como profissional da saúde, tem que primar pela qualidade de vida do paciente, pela saúde do paciente. E não inverter, né? A beleza não está acima da saúde, né? Pelo contrário, Jamais. A saúde vem antes, né? A saúde sempre em primeiro lugar. Então, vá atrás, pesquise, se informe sobre tudo que você vai fazer, produtos, profissional, que você vai ter um excelente resultado. E eu desejo que você tenha um excelente resultado, uma excelente experiência, porque a estética é realmente maravilhosa. Legal. Obrigado, Gisele. Mais uma vez você contribuiu com dicas certeiras, objetivas, relacionadas à qualidade de vida, tecnologia à disposição das pessoas. E você,
que curte o nosso podcast e que eventualmente está insatisfeito com alguma dessas dicas que a Gisele deu aí, dê o primeiro passo. Vá atrás de um profissional, vá atrás de uma boa academia, faça uma reeducação alimentar e tenha uma relação com o espelho mais saudável. Esse é o conselho que a gente percebeu aqui, que está muito em alta hoje nesse segmento e que pode transformar a sua vida. Saia da sua zona de acomodação e seja desobediente, produtivo. Obrigado, Gisele, mais uma vez. Muito obrigada e cuide de vocês. Se vocês não cuidarem, ninguém mais vai cuidar. É isso.